A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como é bom a gente parar uns minutinhos do nosso dia para meditar na palavra de Deus, para sermos edificados no Senhor. E hoje eu te convido a meditarmos no livro de Êxodo capítulo 13, dos versículos 21 e 22, que dizem assim: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém, a palavra de Deus. Enquanto o povo peregrinava pelo deserto, eles experimentaram muitos cuidados de Deus, né? Muita provisão do Senhor. Era maná que caía do céu, eram as codornizes que foram enviadas quando eles pediram a Deus para que comessem carne, né? Eram as vestes, né, do seu corpo, as vestes que eles vestiam, que crescia, né, junto com o seu corpo, as sandálias que não se desgastavam, bem como as roupas que também não se desgastavam. Então eles experimentaram, né? Eles viveram muitos milagres. E um dos milagres que a gente vê que o Senhor enviou para eles enquanto eles estavam no deserto era essa coluna de fogo de noite e essa nuvem de dia. E essa nuvem e essa coluna de fogo, elas serviam, né, para o povo de várias formas, né? Auxiliava o povo de várias maneiras. E às vezes a gente lê isso e passa meio que batido e a gente considera algo comum, mas olha que o cuidado de Deus, olha que incrível o cuidado, a proteção do Senhor, o zelo que o Senhor tem pelo seu povo, né? De preparar, de prover uma coluna de fogo e uma nuvem, uma coluna de nuvem para protegê-los durante o dia. E a primeira coisa que a gente pode ver, citar como algo sobrenatural que essa coluna e que essa nuvem representavam, era a presença, era a manifestação da presença de Deus. Eu acredito que todas as vezes que o povo olhava para aquilo, né, para aquela nuvem de dia ou para aquela coluna de fogo de noite, eles se lembravam, Deus está com a gente. Era a manifestação visível da presença de Deus. Então sempre que eles olhavam, eles viam, nós não estamos sozinhos, nós estamos aqui nesse deserto, a gente está aqui passando essas dificuldades, mas nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E aí, de certa forma, além da proteção física que aquilo oferecia, aquilo trazia um acolhimento para o coração. Uma certeza de que o Senhor estava com eles, uma manifestação da presença de Deus. E nós também temos essa certeza, nós também podemos experimentar dessa certeza que nós não estamos sozinhos, mesmo atravessando desertos da vida, mesmo passando por dificuldades, a gente tem que se lembrar que nós não estamos sozinhos, porque Jesus, quando subiu aos céus, né, quando ele foi assunto aos céus, ele disse: eu estou indo, eu vou voltar, mas eu não estou deixando vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador, ele vai estar com vocês. E a gente precisa ter essa certeza. Nós que nascemos de novo, que recebemos o Senhor na nossa vida, a gente precisa ter essa certeza que o Senhor está conosco, através da pessoa do Espírito Santo, habitando o nosso ser, morando no nosso coração, vivendo no nosso interior todos os dias da nossa vida. Então a gente pode celebrar a presença do Senhor, a gente pode sentir esse prazer na alma, essa satisfação, essa alegria, que mesmo passando por lutas, por tribulações, por dificuldades, a gente precisa ter essa certeza: eu não estou sozinho, o Espírito Santo está comigo, o Senhor está comigo, e eu posso sim atravessar esse deserto, esse problema, essa dificuldade, porque eu não estou sozinho, porque o Senhor está comigo, eu não estou desamparado. E uma outra coisa, né, que essa nuvem e essa coluna trazia era guiar, era dirigir o povo. A Bíblia fala que quando a nuvem ou a coluna começavam a se mover, o povo entendia que estava na hora de se levantar acampamento e se mover também. E quando aquela coluna ou aquela nuvem parava, o povo entendia que era hora de parar e de montar o acampamento. Então essa coluna trazia direção, mostrava para o povo
povo qual era a hora de seguir, qual era a hora de avançar, qual era a hora de caminhar, de se mover e qual era o momento de parar, de descansar, de assentar. E da mesma forma a gente pode experimentar essa direção do Espírito Santo de Deus. Quando nós vivemos no Espírito e somos guiados por Ele, Ele nos mostra a hora de se mover, a hora de agir, a hora de avançar, a hora de caminhar, mas também a hora de acalmar, a hora de aquietar, a hora de sossegar, né? Então a gente precisa experimentar dessa direção, sermos de fato guiados pelo Espírito Santo. Em uma outra situação, que a nuvem, que a coluna trazia, era proteção. A gente sabe que no deserto é muito calor de dia, então a nuvem servia para proteger o povo do sol, né, daquele sol escaldante, daquele calor extremo, porque sem essa proteção, com certeza eles não sobreviveriam, não teriam chance de sobreviver 40 anos como eles sobreviveram no deserto, se não fosse essa nuvem para protegê-los, né, para guardá-los. E à noite essa coluna de fogo, além de iluminar, né, ela também aquecia, porque no deserto são dois extremos, muito calor de dia e muito frio de noite. Então a coluna de fogo iluminava, aquecia e protegia eles de serpentes, de víboras, que à noite no deserto também tem muitos bichos que poderiam, né, que poderiam matá-los e tudo mais, e aí essa coluna de fogo protegia eles também. Sem essa coluna de fogo à noite, certamente eles também não sobreviveriam, eles teriam morrido pelo frio, ou eles teriam sido atacados por serpentes, e o povo não sobreviveria 40 anos no deserto. Então essa presença, né, de Deus manifesta através da nuvem e da coluna de fogo, traziam essa proteção, e a gente também pode experimentar do cuidado e da proteção de Deus na nossa vida, né? Nos nossos dias, no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nos problemas que nós atravessamos, a gente também precisa tomar posse, confiar, acreditar que o Senhor está cuidando de nós e está nos protegendo. Então, o mesmo Deus que guiou o povo pelo deserto, que manifestou a presença dele, que protegeu o povo, é o mesmo Deus que continua presente na nossa vida, que nos protege, que nos direciona, que nos guia, né? E que traz que nós podemos contar com essa presença maravilhosa dele na nossa vida. Então, que o Senhor continue te fortalecendo, continue te abençoando e que a gente tenha todos os dias a consciência, né, o entendimento que o Senhor está conosco, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos desamparados, por mais que a gente se sinta em ambiente hostil, por mais que a gente se sinta ameaçado, por mais que a gente se sinta vulnerável, a gente precisa tomar conhecimento, ter entendimento, né, tomar posse dessa presença maravilhosa que o Senhor já liberou e que está, né, presente dentro de nós. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e falando no seu coração, em nome de Jesus.